Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria estarmos aqui juntos, para comemorarmos neste ano de 2025 os 160 anos da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesse bate-papo aí que nós vamos ter até às 5 da tarde, com um intervalo, porque ninguém é de ferro, a gente faz lá em torno das 15h30 um intervalo, depois retornamos até às 17 horas. Como foi lembrado, a gente representa aqui uma casa espírita que nós dirigimos, o IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que tem aí os seus projetos de divulgação das obras de Allan Kardec. Um projeto que vocês conhecem, já ouviram, que é o projeto Kardecpédia. Então é muito importante vocês, quem não conhece, entrar ou no aplicativo, pode baixar o aplicativo nas lojas Google ou Apple gratuitamente, ou estudar aí direto no site. Então esta é aí o site da Kardecpédia, onde você tem aqui 9 idiomas, então é um site que está em 9 idiomas, inclusive chinês tradicional, chinês simplificado, russo, italiano, alemão. Vocês têm todas as obras de Allan Kardec, são 23 obras, 22 livros mais o catálogo, que vocês podem estudar diretamente pelo site. Qual a diferença de estudar, por exemplo, por aqui, por estudar de um livro? É que aqui as obras estão relacionadas entre si. O livro, cada obra é isolada. Aqui, por exemplo, supõe a obra que vocês provavelmente mais estudam, também é o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você entra aqui aparece o índice, você pode, por exemplo, escolher aqui o primeiro capítulo, Deus, quer estudar o item Deus e o Infinito, por exemplo, o item aparece aqui, eu estou aqui só ampliando um pouco a letra, ok? E aí vocês podem, aqui embaixo tem itens relacionados, então se você clica aqui, aparece as outras obras de Allan Kardec que se relacionam com este item Deus Infinito. Aliás, você podia ter escolhido só uma questão, se quisesse ver só a questão número 1, por exemplo, do Deus Infinito. Você vem aqui, o item Deus, e vamos escolher, por exemplo, a questão número 1. Ela aparece aí, a questão número 1, que é Deus, que vocês conhecem. Se você vai aqui para o item relacionado, ele vai mostrar outros lugares em que Kardec trata do tema. Está pequeno, Aqui, assim, melhorou? Melhorou. Então você tem aqui os itens relacionados. Então, por exemplo, Kardec trata de Deus. Então aqui, você pode clicar aqui e abre o que ele fala de Deus nas instruções práticas, o que ele fala aqui também. Então você consegue ler as outras obras de Kardec que se relacionam com a temática. Então por isso que a gente diz que a Kardecpédia, os livros estão todos relacionados entre si. Ou seja, você está estudando um ao mesmo tempo que os outros vão a partir da temática que esteja relacionada. Isso vale também para as outras obras, para o Evangelho segundo o Espiritismo, para o Céu e o Inferno, que é o nosso tema. Então você consegue estudar uma obra ao mesmo tempo que ela te remete para uma outra obra de Kardec, e você vai podendo fazer um estudo mais detalhado de todas as obras. Por isso a Kardecpédia acaba sendo muito útil, porque você tem tudo ali no mesmo espaço, além de ter muitos livros que Kardec citou, leu e comentou. Você consegue clicar e o livro é feito download automaticamente. E Kardec cita muitos autores, inclusive contra o próprio Espiritismo, e você consegue baixar o livro. É claro que o livro está no original que ele citou, como a maior parte ele citou em francês, você vai ter que ler francês para ler os livros. Nessa obra, o catálogo, por exemplo, só para a gente concluir, ele tem aqui as diversas obras, as obras fundamentais, que são as dele. O que está em azul, se você clicar, vai abrir o livro dele. Você pode fazer download. Mas, por exemplo, quando você vai em obras realizadas fora do Espiritismo, por exemplo, de filosofia e história,
Por exemplo, a gente citar um exemplo, aqui ó, tudo que está em azul, se eu clicar aqui vai abrir esse livro, em azul se eu clicar vai abrir o livro, e assim vai. Algumas ainda não achamos, mas aquelas que a gente, ó, Polônio de Tiana, ele cita muito esse texto. Se você clicar aqui vai fazer o download do livro. Então muito que ele leu e comentou está aqui à disposição de vocês. Então o objetivo do site é ter tudo que Kardec escreveu, tudo que ele leu e comentou. Então é um site que... E além disso você pode fazer algo também curioso, né? Que às vezes a pessoa que está estudando, por exemplo, sei lá, vou pegar de novo o Livro dos Espíritos, que é o mais conhecido. Ele pode, se ele tem uma dúvida, por exemplo, ele está estudando uma pergunta, vamos pegar aqui uma outra pergunta sobre os elementos gerais, espírito e matéria, conhecimento do princípio da... ele pegou essa pergunta aqui, 17. Aí ele tem dúvida na tradução, será que está bem traduzido? Ele pode escolher aqui, ó, inglês, francês e português, e ver lado a lado as duas. Ele vê de um lado em português, do outro lado em francês. Ele pode escolher italiano, inglês, francês, qualquer 2 idiomas que está aqui dos 9, ele consegue ver um ao lado do outro. Isso para que a pessoa tenha dúvida se o original francês está bem traduzido, ele pode conferir. Ou quem quer estudar o livro em inglês para treinar inglês ou em espanhol, etc. Então, é uma ferramenta cujo objetivo é esse, facilitar o estudo do Espiritismo. Então, na verdade, apenas isso. Agora vamos ao nosso tema. Então, e a Kardecpédia, como eu disse, ela também tem o Kardec Play, que é um outro projeto em que eu explico todas as obras de Allan Kardec. Então, no caso do Livro dos Espíritos, explico questão por questão. No caso do Evangelho, eu vou explicando parágrafo por parágrafo. Também é um outro projeto explicativo das obras de Allan Kardec, ok? Agora vamos para o tema, né? Comemorando aí os 160 anos da obra O Céu e o Inferno. Essa obra foi lançada em 1865. Lembrando as datas de lançamento das obras, Kardec produz o Livro dos Espíritos na primeira edição em 57, 18 de abril, essa data tão importante, e no Brasil especialmente, porque no Brasil é a data do livro espírita, 18 de abril. 18 de abril de 57 ele produz o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, que tem aqui na Kardecpédia. Se você for lá em obras e documentos, você consegue baixar inclusive a primeira versão de 1857. Ela era uma obra menor, tinha apenas 501 itens. A obra maior, que foi produzida em março de 1860, 3 anos depois, Kardec publica a edição definitiva de O Livro dos Espíritos, que tem 1018 itens. Cuidado, não em 1019. Embora as traduções vão até o número 1019, e alguns originais franceses vai até o 1019, mas vocês vão olhar que pula o 1011, do 1010 pula para 1012. Kardec corrigiu isso em 2 edições. Aqui na Kardecpédia você consegue baixar as edições em francês que ele corrigiu. Mas uma coisa curiosa, ele publicou em 60, percebeu o erro da segunda edição. Aí em 1860 ele publica novamente a segunda edição, corrigindo, botando 1018, sem pular 1012. Maravilha! Quando chegou a terceira edição, o erro apareceu de novo. A quarta edição, o erro apareceu de novo. Aí ele foi lá, fez uma nova edição corrigindo o erro. O erro voltou. Então, muitos tradutores que traduziram da quinta, da sexta, da sétima ou da 10ª, foram 17 edições que ele fez, o erro aparece. Então, muito comum se encontrar aí nas traduções brasileiras, em 1019 a última pergunta, mas na verdade foi um erro que não se sabe bem, ele corrigiu e a gráfica manteve o erro. Lembrando que aquela época não é igual hoje, né, que você muda no computador. Naquela época eram tipos de chumbo, provavelmente a placa com a mudança de chumbo não aconteceu. Só uma curiosidade para saber. Então, em 57 ele lança o Livro dos Espíritos, a segunda edição, em março de 60, e em 61 ele lança o Livro dos Médiuns. Depois ele vai lançar em 65 a obra O Evangelho, em 64, e depois em 65 O Céu e o Inferno. Essa obra ele fez para que a gente possa desenvolver
até quarta parte de O Livro dos Espíritos. Por isso eu coloco aqui a lógica da quarta parte. A quarta parte ela foi dividida em 2 capítulos. A lógica é simples. Todo o Espiritismo se situa nessa visão de 2 mundos. Claro que são 2 mundos didaticamente separados, que é o mundo espiritual e o mundo corporal. A gente separa didaticamente, o mundo espiritual está aqui, nós estamos rodeados de espíritos. Mas didaticamente a gente separa nesse mundo que a gente chama corporal, visível em condições normais pelos olhos, a gente está se vendo aqui, e o mundo espiritual. Então, se você pensa esses 2 mundos, você encontra aí todo o Espiritismo sendo construído a partir desta visão. Todo o Espiritismo é construído a partir da visão do mundo corporal com o mundo espiritual. Por exemplo, o processo de encarnação é a saída do mundo espiritual para vir para o mundo corporal. O processo inverso, a morte, o que é? A saída do mundo corporal e o retorno ao mundo espiritual. A vida no mundo espiritual, vida espírita, a vida no mundo corporal, estar no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferir com o mundo corporal, o processo de intervenção dos espíritos pela mediunidade ou por outros fenômenos. Então tudo gira em torno dessa dupla concepção, de um mundo corporal de um lado, o mundo espiritual do outro. Separação didática, não é assim, um está isolado do outro, os 2 estão no universo só. O universo é um só, formado de uma realidade invisível aos olhos do corpo, que a gente chama de mundo espiritual, e a realidade corporal. Então, se você pensa nesses 2 mundos, você vai entender por que Allan Kardec escreveu 2 capítulos apenas na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Que o objetivo da quarta parte era estudar as consequências do cumprimento ou não das leis morais que estavam na terceira parte. Quem lembra O Livro dos Espíritos? Você tem uma primeira parte que ele trata das causas primeiras, Deus, Espírito e Matéria. A segunda parte que ele trata deste mundo dos espíritos. A terceira parte que ele apresenta as leis morais. E a quarta parte chamada o quê? Das esperanças e consolações. O que você deve esperar? Então ele vai tratar do que você vai esperar. Se você cumpre as leis morais, você vai esperar um estado de felicidade. Se você não cumpre as leis morais, um estado de sofrimento. Por isso ele faz 2 capítulos. Penas e gozos terrenos. Se você não cumpre, ou se você cumpre as leis morais, cumpre gozos terrenos, não cumpre penas no mundo corporal. Então você sofre no mundo corporal as consequências de sua vida em relação às leis morais. Cumpriu as leis morais? No mundo corporal você tem mais gozos. E se você não cumpre, penas. É a mesma coisa do lado de lá, ó. O segundo capítulo é penas e gozos futuros. O que vai acontecer com você após a morte nesse mundo espiritual? Se cumpre a lei moral, gozos, felicidade. Se não cumpre, penas. Então, daí ele construiu esses 2 capítulos. E a partir disso que gera a obra O Céu e o Inferno. A obra O Céu e o Inferno surge exatamente para explicar qual é o estado de vida futuro, o que você vai encontrar após a morte do corpo. Você vai ver a justiça divina funcionando. De que maneira a justiça divina funciona para os espíritos, já que a gente não vai escapar dessa justiça. Então, por isso Allan Kardec deu o título Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele vai aqui na contracapa, na chamada página de rosto, ele já vai dizer um resumo do que ele vai tratar. Então, se você abrir a primeira página, a página de rosto, ele deixa o resumo. Kardec faz isso em todas as obras. Ele teve o cuidado de, na página de rosto, apresentar o que ele vai tratar. Para quê? Porque se a pessoa lê, não quero saber desse assunto, para a leitura, não vou continuar. Ele não está preocupado em enganar você, ele quer deixar você claro. Eu vou tratar de quê? Ele diz, do exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual. Então ele vai comparar as doutrinas que dizem o que ocorre com a morte, que a morte é a passagem, o que ocorre desta passagem. Você vai para o mundo espiritual, o que acontece? É um exame comparado. Ele vai comparar a proposta tradicional, em especial da doutrina dominante católica,
céu e inferno é uma concepção que vem das doutrinas católicas. Ele vai comparar qual é a visão de céu, qual é a visão de inferno dos católicos e qual é a visão de céu e de inferno do espiritismo. Ele vai fazer aí essa comparação. Não somente sobre a passagem, mas também sobre as penas e as recompensas futuras. A ideia do céu está vinculado a você ir para um lugar que é o paraíso. A ideia do inferno é um lugar de sofrimento. Ele vai analisar isso. Será que o espiritismo também pensa nas penas e recompensas futuras do mesmo jeito? Ou ele propõe algo diferente? Os anjos e os demônios. Os anjos e os demônios surgem em toda a cultura religiosa. E ele quer comparar o que o espiritismo diz sobre os anjos, sobre os demônios. As penas eternas. O espiritismo tem alguma proposta sobre isso? Já que a noção do inferno pressupõe uma pena eterna. Você cometeu um crime capital, por exemplo, um homicídio, é considerado um crime capital nas doutrinas católicas. Cometeu um crime capital, vai para o inferno. E o inferno você entrou, nunca mais sai. Então Kardec vai discutir, tem penas eternas no espiritismo? Então veja que ele está colocando já a temática que você vai encontrar na obra. Para que você não se iluda, eu vou encontrar esta discussão na obra. E depois, a obra tem duas partes, seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. O que ele vai fazer? Olha, eu apresentei a teoria, mas a teoria não foi invenção da cabeça de Kardec. Ela se apoiou em fatos, em relatos dos espíritos. Então, você quer saber se o sujeito for um criminoso na Terra, um homicida, como é que ele vai viver na vida espiritual? Não é você ficar imaginando. Kardec conversa, evoca com vários criminosos e escuta deles o relato de como eles estão vivendo na vida espiritual. Mesma coisa os suicidas, como os suicidas vivem no mundo espiritual. Ele não ficou imaginando. Vamos conversar com os suicidas e ver o que eles têm para dizer, que é a segunda parte da obra, os exemplos, para que você possa ter a teoria que serviu para base, ela foi apoiada nos exemplos, a parte prática apoiando a parte teórica. Então ele diz já na contracapa o que ele pretende apresentar. Aí você vê, quer continuar estudando, você já sabe agora do que ele vai tratar. Bom, então qual é a estrutura deste livro? Ele tem duas partes. A primeira parte que é a teoria, é a doutrina. Tem 11 capítulos, onde ele faz esse exame comparado que ele diz na contracapa. Ele vai comparar as posições das religiões tradicionais com a religião espírita. Vocês imaginam o auê que essa obra produziu lá no século XIX, quando ele faz o exame comparado. Até 1865 ele evitou fazer esse tipo de análise, embora já estava lá no Livro dos Espíritos as ideias, os fundamentos. O Evangelho já causou na época um grande problema, porque ele resolve examinar os Evangelhos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Então já foi naquele momento um momento grave, porque ele pega aquilo que era o patrimônio das religiões tradicionais, o Novo Testamento, e faz uma leitura do Novo Testamento segundo o Espiritismo. Veja a lucidez de Kardec. Ele escreveu o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidado, não é o Espiritismo segundo os Evangelhos. Isso é algo muito importante. O espírita não estuda os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele estuda os Evangelhos segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é a interpretação que o Espiritismo vai dar ao Evangelho, que não é a interpretação chamada canônica, tradicional. Não é essa interpretação. Então, se você escuta num templo católico ou num templo protestante a leitura do Evangelho, você vai ver que não corresponde à interpretação. O texto é o mesmo, o texto está lá, as palavras são as mesmas, mas a interpretação não é a mesma. Então não adianta você falar, eu vou estudar o Novo Testamento. Muito bem,
usando que autor para interpretar? Qual autor? Você vai fazer uma interpretação histórica apoiada nos teólogos católicos ou protestantes? É uma coisa. Não. Eu quero estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E os resultados são distintos. Não dá a mesma coisa. Ok? Por exemplo, para citar um exemplo, a famosa passagem de Jesus com a figueira que secou. Não sei quem lembra aqui do Novo Testamento, que os evangelistas escrevem que Jesus, tendo fome, se dirigiu a uma figueira, uma árvore que dá fruto, figo. Chegou na figueira, não tinha figos, e diz o evangelista, porque não era a época de dar figos. Chegou lá, a árvore não tinha figos. Ele amaldiçoa a figueira, amaldiçoa a figura. Isso é textual, está escrito no texto. No dia seguinte, quando eles passam pela figueira novamente, ela estava morta. Aí você fica pensando, pelo amor de Deus, o que aconteceu aí? Os evangelistas que descrevem a passagem, descrevem como fato ocorrido. Jesus e alguns de seus discípulos passando pela figueira, não deu figo porque não era a época, Jesus amaldiçoou e no dia seguinte ela estava morta. Para o Espiritismo, não dá para ler assim. Por quê? Porque Jesus era um espírito puro, perfeito. Um espírito puro ia amaldiçoar uma figueira que não estava dando figo, porque não era a época de dar figo. É só você pensar. O texto evangélico diz, não era a época de figos. Ora, se não era a época, a figueira estava cumprindo a lei de Deus, né? Ela dava figo quando a natureza dizia que ela dava figo, pronto. Cumprindo a lei de Deus. E ela é punida por um espírito puro, porque não cumpriu a lei de Deus, não faz sentido. Aí você vai ver Allan Kardec explicando a passagem, eles vão explicar, dizendo que isso é uma parábola, que nunca aconteceu como fato, era uma parábola. E eu não vou contar aqui para vocês procurarem a obra de Kardec, ou botar na Kardecpédia a figueira que secou, lá no Buscar, e vocês vão achar a explicação que Allan Kardec dá para esta parábola. Aí quando você lê a explicação, nossa, que parábola linda! E não um fato ocorrido. Se você vai ver um teólogo católico ou protestante explicando, ele não vai colocar desse jeito. A mesma coisa, a tentação de Jesus. Lembra da tentação de Jesus? Jesus é conduzido ao templo, ao monte, tudo pelo demônio, pelo Satanás. Mesma coisa. Quando você vai ler em A Gênese, Kardec explicando essa passagem, aliás, nem é ele que explica, ele evoca João o Evangelista para explicar a passagem da tentação. E João o Evangelista foi o evangelista que não escreveu esta passagem. Mateus, Marcos e Lucas apresentam a tentação de Cristo, João não apresentou. E Kardec evoca João o Evangelista para explicar, ele diz, é uma parábola. Ele vai dizer, um espírito puro ser tentado. Qual espírito ousaria comandar um espírito puro? Ele é comandante dos espíritos, ele não é subordinado a ele, ele é que comanda. Então João vem explicando, e a parábola fica tão linda, que ele diz que se trata de uma parábola sobre a tentação nossa, dos homens, e não a tentação do Cristo. E dá uma explicação que é belíssima. Então, veja, se você lê o Novo Testamento é uma coisa, ler o Evangelho à luz do Espiritismo é outra. Por isso Allan Kardec tomou todo o cuidado de colocar o Evangelho segundo ou de acordo com o Espiritismo, ok? Bom, no Céu e Inferno ele vai fazer esse exame comparado, ele vai apresentar a visão teológica tradicional sobre céu, sobre inferno, e depois apresenta o posicionamento espírita, que vocês vão ver que é totalmente diferente. Porque tem que ser coerente com o que está no Livro dos Espíritos. Quem são os espíritos puros, a justiça de Deus, os atributos da divindade, ou seja, tudo aquilo que foi colocado como princípio fundamental do Espiritismo tem que ser respeitado nessa leitura. Você pega então os princípios fundamentais como verdadeiros, e a partir deles é que você vai fazer esse exame comparado. Então ele faz isso aqui. Então ele tem 11 capítulos para tratar disso, a gente vai passar rapidamente aqui pelos capítulos, e depois ele tem 8 capítulos de exemplos sobre a situação real da alma. Ele vai escolher exemplos
Ele teria centenas de exemplos. Se você quiser ver centenas de exemplos, você tem que ler a Revista Espírita, os 12 livros que compõem a Revista Espírita. Nesses 12 livros você tem muito mais exemplos. Ele escolheu aqui alguns exemplos que ele diz são modelos importantes que nos ajudam a entender a situação real dos espíritos. Você pergunta, mas para que isso? Nós vamos morrer, gente. Ninguém aqui vai ficar para semente. Eu vim para cá com a Lília, para Tubarão. Eu olhei, o que eu vou encontrar em Tubarão? Eu vou ter amigos lá para me acolher? Vai estar frio, vai estar quente, onde eu vou dormir, onde eu vou comer, o que eu preciso levar? Eu me preparei para vir a Tubarão, ok? Todos nós vamos morrer, ok? Sem exceção, viu? Pode ser teimoso que vai. Tem gente que é teimoso, vai aos 100, 105, 110, mas vai. Não tem escapatória. Pô, mas como é que eu me preparo para a viagem? Que eu vou ter que fazer necessariamente. É diferente para cá, eu poderia ter desistido, não ter vindo. O Jantes podia, não quero saber do Cosme. Não, a Lília fez contato, ele convidou, não vamos lá. Eu podia não ter vindo para cá. Mas da morte eu vou conseguir dizer, não quero, Senhor, não estou com vontade, não vai. Morrer nós vamos. Então nós vamos fazer uma viagem que somos obrigados a fazer. Nós somos obrigados. Não tem livre-arbítrio nessa. Eu não quero morrer. As leis de Deus estão pouco se ligando porque você quer ou não quer. Tu vai morrer. Ponto. Então o que você tem que fazer? Preparar para a viagem. Mas como é que você se prepara para uma viagem? Conhecendo o lugar para onde você vai. Tão simples. Eu preciso conhecer o lugar para onde eu vou. Porque eu vou. Essa obra nos mostra de forma muito clara o lugar para onde eu vou. Eu vou para isso aí, vou ser submetido a essas condições, a essas leis. Então, estudar essa obra é uma decisão inteligente daquele que sabe que vai ter que fazer essa viagem, que ele não pode transferir para ninguém, é uma viagem intransferível, irremediável. Então, vamos preparar para ela, né? Vamos estudar a obra e ver o que a gente vai encontrar. Qual será a nossa situação do lado de lá. Então é uma obra extremamente importante e também consoladora, né? Ou desesperadora. Consoladora por um lado, ou pode ser desesperadora por outro. Mas vocês vão ver que ela é mais consoladora quando comparada com as doutrinas tradicionais. Quando você compara com as doutrinas tradicionais, ela é muito mais consoladora. Na doutrina tradicional, se você cair no inferno, não tem consolo nenhum. Porque uma vez no inferno, sempre inferno. Então, ela é mais consoladora, porque ela mostra que não há um inferno no sentido de dores físicas eternamente. As descrições do inferno, e Kardec faz descrições do inferno, ao fazer a comparação aqui na visão teológica, é um negócio assim de deixar o Spielberg nesse filme de ficção com inveja. Você imagina aquelas fornalhas em que você fica num óleo fervente, sentindo dor de queimadura sem se queimar? Coisa mais maluca, os caras inventam. Você pode sentir dor de queimadura sem se queimar. É um fogo que queima sem te consumir. Isso é desesperador, né? Porque você fica assim, se eu cair no inferno, não tem... E isso não é para ficar ali no inferno 10 anos, 20 anos, 30 anos, é para ficar eternamente. Gente, dá para imaginar o que é eternamente? Você fala 1000 anos? Não. 1 bilhão de anos? Não. 1 trilhão de anos? Não. É eternamente, é sempre. Então é um negócio desesperador. O Espiritismo diz, não é isso. Você não vai para um lugar desse. E ainda é mais consolador. Não tem dores físicas. Mas tem sofrimentos. E são sofrimentos morais. Você fala assim, mas sofrimento moral não dói. Não dói? Você vai ver um exemplo ali
que está nos espíritos sofredores, de um sujeito que na terra matou o cunhado, o irmão, e ficou com a mulher, depois matou a mulher dele também. Quando Kardec dialoga com ele na Revista Espírita e também no Céu e Inferno, Jacques Latour, ele ficou primeiro 200 anos em solidão, que ele assassinou as duas pessoas. Crusoé, esse grande personagem da ficção, lembra a história do Robinson Crusoé, que ficou numa ilha? Se dá para imaginar 200 anos de solidão, só vendo o crime. Então há muitos relatos de que o sofrimento, por ser moral, psicológico, ele não é pouco, não é físico, ele não é pouco. E depois que ele toma consciência, que ele se arrepende, que ele percebe a gravidade do seu mal, ele já sabe que terá algumas encarnações pela frente de luta, de sofrimento, para reparar o mal que ele fez. Ou seja, aquela conduta dele, para ficar com a herança daquela família, matando o marido e a mulher com quem ele casou, que essa herança custou muito caro para ele em muitas vidas futuras, porque ele matou pensando naquilo. Um egoísmo grosseiro, agressivo, e as consequências vão ser em várias vidas. Então, é consolador e desesperador, mas é muito mais consolador que as doutrinas tradicionais, que não tem nem um paraíso nem um inferno, mas mostra o que nos espera. Só que tem uma vantagem incrível que é consoladora: depende só de você, né? Depende exclusivamente de você ter uma vida correta para ficar muito bem após a morte do corpo. Então está nas suas mãos, não depende de ninguém, só de você. Então isso é extremamente consolador, porque a felicidade, céu, entre aspas, a infelicidade, inferno, entre aspas, está nas suas mãos, não está nas mãos de ninguém. Então o Espiritismo é muito mais racional, lógico. Então essa obra é importante porque ela faz isso, ela nos prepara para isso. E Kardec teve aqui o cuidado, ele colocou ali esses capítulos da primeira parte. Ele começa com o futuro e o nada. O que é isso? Ele quer mostrar para você, inicialmente, que você tem duas alternativas apenas. Ou há um futuro, ou há um nada. O materialista, que é dominante hoje na academia, o materialismo é dominante na academia, entre o povo não. Se fosse dominante entre o povo, não teria tanta gente nas igrejas. Porque se todo mundo acreditasse que é só o corpo que morre, para que vai na igreja? E a quantidade de pessoas que vão nas igrejas, nas religiões, é muito maior do que daqueles que não vão. Então, porque o materialismo ele é antinatural, porque todos nós temos uma intuição de que a gente não morre com o corpo. Mas você tem as duas opções: ou é o nada, não tem nada, morreu, é o cérebro que pensa, morreu o cérebro, morre você, morre a consciência, pronto. O materialista nem discute nada, ele não quer nem saber de céu e inferno, não existe nada disso, o assunto acaba. O assunto acaba. O materialista não tem nada para dizer sobre a vida futura, a não ser não há vida futura. É a única frase que ele pode dizer. Se não há, não tem o que dizer. Ele se cala. Agora tem um futuro. Não, a morte não é o fim da consciência, do ser, do pensamento. Então o que acontece agora? O que é esse futuro? Bom, antes de entrar nesse futuro, fazendo o exame comparado das doutrinas, Kardec vai responder uma questão muito importante: a apreensão diante da morte. Por que a gente tem medo da morte? Algo muito importante para você. Por que você tem medo? E Kardec vai dar várias razões para explicar por que a gente tem esse sentimento, não quer morrer. De um lado, nós temos um medo natural que decorre do instinto de conservação, e é muito natural. Nós temos um instinto para a sobrevivência. Se não tivéssemos, nós morreríamos. Então, esse instinto que me leva a buscar comida,
a cuidar da saúde. Então é natural ter uma certa apreensão da morte a partir do momento em que eu tenho instinto. Mas essa apreensão, ela deveria ser relativamente controlável. E ela o é. O problema é que eu tenho uma apreensão que cresceu culturalmente. Já foram no velório? É uma coisa lindíssima, né? Não é lindo o velório? Não, é horrível. Aquela coisa triste, lúgubre, sabe, silenciosa. Todo mundo ali chorando. O ambiente material é horrível, né? Então, tudo estimulando culturalmente ao medo, né? Ao medo. Você, culturalmente, é educado ao medo do desconhecido. Como essas doutrinas teológicas tradicionais criaram essa coisa de céu e inferno, e lá no fundo, cada um de nós sabe que tem conta para pagar. Então a gente raciocina assim: eu estou com o pé mais no inferno do que no céu. Aí ele fica, eu estou errado, eu estou com o pé mais no inferno. Então nós temos uma cultura que favorece fortemente o medo da morte, faz ele crescer. Então eu tenho um instinto que me protege para não me matar, natural. Mas vem a cultura muito forte. Como nós somos seres inteligentes, a cultura tem muito peso. O que a gente aprende desde a infância. Imagina uma criança vendo o avô morrer, a mãe morrer, aquele ambiente de tristeza, todo mundo chorando, a pessoa em desespero. Imagina que isso vai formando culturalmente um medo terrível da morte. Diferente de uma cultura espírita que deveria fomentar o contrário. E Kardec descreve na Revista Espírita uma mensagem lindíssima que eu recomendo a vocês que botem aqui no buscar. Ali a Kardec pede em cima, tem a lupazinha, buscar o lar de uma família espírita. É a coisa mais linda. Todas as vezes que eu fazia seminários sobre essa mensagem, eu tinha dificuldade, porque eu chorava o tempo todo, parecia criança chorando. Porque é muito linda. Porque era uma família educada nos princípios espíritas desde cedo. O Natal era uma festa. As crianças preparavam poesias para os avós mortos, que se comunicavam pelo pai médium, e elas declamavam poesia, e os avós ouviam, davam. Quando você lê o lar de uma família espírita, fica, meu Deus, todo mundo educado, que não há morte, que é uma mera transição, que os avós estão ali, que os pais... É a coisa mais linda. Pegue essa mensagem, bota na revista O Lar de uma Família Espírita. Pode até ter inveja. A inveja é uma coisa terrível, mas a gente fica assim, ai meu Deus, por que eu não estou num lar desse? Porque eu não fui educado. É a coisa mais linda de ver. O pai vai morrer, ele comunica antes para os filhos e para a esposa: olha, eu estou muito doente, mas vocês vão ter que cuidar da sua mãe. Ele dá uma lição de moral belíssima para os filhos. Aí ele morre. E tem reunião que ele aparece de novo agora, por outro médium, não me lembro se era a mãe ou se era um dos filhos, em que ele fala. Aí ele chega para mim e diz assim: te acompanhei hoje o dia inteiro, hein? Você estava fazendo isso. Ah, papai, me desculpe. É a coisa mais emocionante você ver o que é um modelo do que seria um lar verdadeiramente espírita, em que a morte é tratada como naturalidade, como um processo natural que ocorre com todos nós, e que nós não poderíamos ter esse medo, esta apreensão. Aí você vai entender quando os espíritos e Kardec dizem que morrer é libertar-se da prisão, é libertar-se. Você vê na Revista Espírita aqueles médiuns espíritas que desencarnam, e Kardec, para alguns deles, foi ao túmulo junto com outros para fazer o discurso de despedida. Enquanto Kardec está fazendo o discurso de despedida, está um médium recebendo a mensagem daquele que está ali ainda, o corpo ainda nem enterrado foi, dando a mensagem, falando. É a coisa mais linda para mostrar que não tem essa história. Nós somos almas imortais. Nós vamos ficar chorando, desesperado porque perdemos a roupa? Isso é uma roupa, o corpo é uma mera roupa. Não é você, não é a sua essência. Então você vai lendo na revista, vai se percebendo a beleza. O dia dos mortos, se há uma data
Espiritismo não tem datas comemorativas de nada, porque é uma ciência e uma filosofia. Já viu a física comemorar o Natal, a química comemorar o Natal? Não, nada disso. Espiritismo, não, como ciência, como filosofia, não tem data nenhuma. Mas havia uma data que eles davam atenção especial no século XIX, que é o Dia dos Mortos, em que Kardec se reunia na Sociedade Espírita de Paris, que era uma casa espírita com os seus... E eles recebiam tantas mensagens lindas naquele dia. Então, é um dia em que os mais vivos que nós, porque os mortos, na visão espírita, são mais vivos, ou estão mais vivos do que a gente. Porque eles não têm mais a limitação do corpo, estão muito mais vivos. Então, esta apreensão da morte decorre de uma cultura equivocada, que tratou a morte como sendo algo terrível e tirou a esperança de ir para um lugar melhor. Porque mesmo o céu cai entre nós. O céu das teologias tradicionais também não é um lugar bom. Você fica imaginando um lugar de ócio, para quem gosta de ócio, mas a gente percebe o seguinte: quando você é jovem ou está na meia-idade, você adora imaginar você só de férias, é assim? Mas aqui devem ter vários, como eu, que já passaram dos 60, que quando se aposentam ficam desesperados para trabalhar em outra coisa, não é assim? A alma não aguenta ficar à toa, ela quer atividade, ela quer trabalhar. Então um céu de chupar uva, ficar ouvindo harpa, não é um prazer, é uma tortura. Então a visão de céu também era horrível. Então você ficava assim: meu Deus, o que eu vou fazer, né? Se eu vou para o inferno, queimar numa fornalha fervente por eternidade e outras formas de tortura. Se eu vou para o céu, ócio, não dá. E ainda tinham coisas mais esquisitas. Kardec relata que como é que uma pessoa que foi para o céu, uma mãe de família, poderia abrir, como se eles, quem estava no céu poderia ver o inferno. Então a mãe enxergando o seu filho no inferno, sendo torturado, e ela feliz. Tenha santa paciência, aqui tem mãe. Vocês aguentariam uma dessa? O que você faria? Eu saio desse céu e vou lá tirar meu filho. O capeta vai ver se eu não sou mais forte que ele. Ele vai ver se ele vai me segurar. E Kardec relata que estava assim na teologia. Os espíritos que chegaram ao céu olhavam com alegria, viviam felizes, porque eles não estavam lá, mas os filhos estavam, os entes queridos estavam. Imagina a cena louca. Então, é claro que tudo isso gerava o que culturalmente? Um medo, uma apreensão da morte, que era natural. Quem é que não ia ter medo sendo educado assim desde cedo? Claro que você vai ter medo. Bom, daí depois que ele resolve o problema lá do medo da morte, ele vai agora fazer a comparação: céu, inferno e purgatório, que é o que a doutrina tradicional coloca. O que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Ele pega o que as religiões tradicionais, ele mostra: não tem céu para o espiritismo. E a razão é simples: sendo Deus soberanamente justo e bom, em toda parte reina a bondade divina. Toda parte, não tem lugar privilegiado, lugar de tristeza, lugar de alegria, não. A tristeza, a felicidade, a infelicidade está no interior da alma. Ela carrega consigo os seus estados de alegria ou de tristeza, onde ela estiver. Então não há lugares circunscritos de céu ou de inferno. Então ele primeiro descarta isso, mas isso não faz nenhum sentido ante os atributos de Deus. Onde tiver a alma que cumpre a lei de Deus, céu para ela. Onde estiver a alma que não cumpre, inferno para ela. Ponto, que é um estado interior, não é um lugar físico, material, uma região do espaço. Por outro lado, e o purgatório? O purgatório tem região, sim, do espaço, que é o purgatório. Sabe qual é a região? Os planetas de provas e expiação. A Terra é um purgatório. É o lugar onde as almas sofrem as consequências do mal praticado. Não é um lugar no mundo espiritual, é aqui. Nós encarnados estamos num purgatório, porque purgar é isso, é expiar o mal do passado, é se livrar daquilo que há de mal em nós. E onde a gente se livra disso? Aqui.
Então, os mundos de provas e expiações são os purgatórios para a alma. Então, não é um lugar em que você fica lá parado, esperando alguém rezar para você sair de lá e ir para o céu. Não. É um lugar de luta, de trabalho, em que você recebe os seus entes queridos hoje, muitos que você prejudicou no passado, que hoje vêm como filho para você educar, pessoas com quem você tem dívida, que você recebe para poder resolver essas dificuldades. Então aqui é o purgatório, aqui é o lugar de você se acertar, de você resolver problemas que você criou em outras existências. Então o purgatório existe, mas é o próprio planeta corporal terreno chamado mundo de provas e expiações. Então Kardec vai mostrando como é que o Espiritismo pega essas doutrinas tradicionais e dá uma outra interpretação. Por que ele faz isso? Porque isso aparece no Velho e no Novo Testamento. E vocês vão se recordar que já está no prefácio da obra Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade se apresenta e diz: são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. É Jesus dizendo: olha, chegou o momento em que tudo aquilo que estava em linguagem figurada no Novo Testamento precisa ser explicado, porque foi deformado aquilo que estava lá. Que o Novo Testamento fala em inferno, fala em céu, precisava explicar o que significa isso. Então, quem leu essa mensagem, quem se lembra, belíssima, são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Lindo, 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 lindo a mensagem. Então, lembrando que esse era o papel do Espiritismo, mostrar que aqueles textos antigos dos grandes espíritos que escreveram está em linguagem figurada, mas eram grandes espíritos, muito inteligentes, mas que o tempo, a linguagem da época, as cópias que foram feitas não conseguiram pegar claramente o sentido daquelas palavras, e cabia então o Espiritismo dar o sentido. Por isso precisava o Espiritismo tratar disso, usando essas linguagens para explicar o que essas linguagens significavam. E é o que ele vai fazer aí. Aí depois ele vai tratar numa questão que foi muito forte, que foi que ele sofreu, o Espiritismo sofreu grandes perseguições nesse ano de 65 com o lançamento dessa obra na Europa. Muitas perseguições. Porque ele vai combater a doutrina das penas eternas. E com uma lógica, além dos fatos, você conversa com o criminoso conta que não está sofrendo pela eternidade, inclusive mesmo esse que eu citei, que ficou 200 anos, depois que ele se arrepende, ele é atendido, ele começa a ver outros espíritos, ele começa a preparar suas vidas, agora feliz, alegre, agradecendo aos homens que conversaram com ele, porque ele agora estava se renovando, enxergando uma nova realidade. Então não tem pena eterna pelos fatos, estão ali, você está conversando com pessoas que cometeram crime capital. Homicídio era crime capital e inferno. Suicídio era crime capital e inferno. Não, Kardec conversa com muitos suicidas. Mas também ele dá a lógica, né? O objetivo não é dar só a teoria, mas também dar a lógica, a explicação lógica. Por que não pode ter pena eterna? É só a gente parar para pensar. Um espírito imperfeito comete um crime por sua ignorância. Deus vai puni-lo. Deus que o fez vai puni-lo por toda a eternidade? E a coisa mais curiosa, que é um dos argumentos que eu analiso no meu livro, que é a ideia que Kardec analisa, que eu explico, desenvolvo num dos livros, que é a ideia da presciência divina. Olha que raciocínio. Deus sabe de tudo que vai acontecer, porque para Deus, presente, passado e futuro é uma coisa só. Então, quando ele criou uma alma, ele sabia do futuro dela, porque ele sabe tudo. Então, se existisse o inferno, ele já sabia, ao criar a alma, que ela iria para o inferno. Mas que homem cruel, hein? Já cria uma alma sabendo que ela vai ficar toda a eternidade sofrendo. Você fica, esse é Deus Pai que Jesus vai falar? Um pai faria isso? Ó, eu vou gerar esse filho que eu já sei que ele vai ficar eternamente no inferno. Não faz sentido. Um Deus bom, sábio, não pode criar uma alma já sabendo o futuro dela.
Como é que o Espiritismo coloca? Deus sabe como cada um de nós vai avançar, mas Ele criou leis de tal maneira que todos, sem exceção, seremos anjos um dia, porque os anjos são os espíritos puros ou perfeitos. Então Ele criou a alma sabendo que um dia ela vai virar anjo, espírito puro ou perfeito, que ela vai chegar no estado máximo evolutivo que a gente consegue imaginar. E Ele sabe que cada um vai demorar o seu tempo com livre-arbítrio. Uns vão ficar assim, ó, zigue-zagueando, vai para cá, vai para lá, vai para... Que como você nunca regride, segundo o Espiritismo, você fica assim, ó. Você vai andando assim, ó. Outros vão mais em linha reta, vão mais rápido, mas Ele sabe que todos chegarão nesse estado de felicidade, porque as leis que Ele fez foram apropriadas para isso. Tem uma lei de progresso, tem uma lei natural que a gente esquece, que eu gosto de falar sempre, repito toda hora nas minhas palestras, a lei do anjo guardião, que é uma lei importantíssima. Essa lei diz que Deus deu como missão a alguns espíritos elevados serem os anjos guardiães dos espíritos imperfeitos, de nós. Então cada um de nós tem dado por Deus como missão um espírito altamente elevado, que nos ajuda nesse processo evolutivo, fazendo com que esse caminho seja o mais rápido possível, nos orientando, nos chamando a atenção, porque nos ajudando nas dificuldades da vida, no dia a dia. E se a gente usar esta lei, nós vamos mais rápido. O que é usar essa lei? É chamá-lo sempre. Pode chamar 24 horas por dia. Você tem que tomar uma decisão importante. Ora, ai meu anjo guardião, me ajude a fazer a decisão certa, a escolher o caminho certo. Você está diante de uma emoção de tristeza profunda. Ai, meu anjo, me ajude a enfrentar essa tristeza. E Santo Agostinho vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que frase linda. Você está ali com aquela paixão, seja de raiva, seja de tristeza profunda, de desânimo. Ore! Na hora que você ora, você sente algo diferente. A paixão diminui, você se anima, você tem inspiração para seguir o melhor caminho. É uma lei natural da cegueira. Ela ficou cega nos últimos anos de vida. A vida dela é um exemplo de amor e renúncia. E quando ela desencarna, Kardec quer conversar com ela, e ela queria conversar com Kardec. E ela vem depois dar uma comunicação dizendo, me desculpa que eu não vim logo depois, porque eu fiquei tão encantado com o que eu encontrei, que eu não resisti a tanta alegria, a tanto prazer, a tanta coisa linda. Ai, sabe quando você é jogado num paraíso, né? Num lugar com espíritos altamente evoluídos, em lugares que você não consegue nem imaginar de tão belíssimo. Então ela demorou um tempinho, agora ela voltou lá para atender a Kardec, para poder conversar com ela sobre o estado. Por quê? Porque a viúva falou, como ela deu esse salto evolutivo muito grande, as suas percepções perispirituais mudam. E Kardec vai explicar, só tem 2 momentos em que você acha estranho o mundo espiritual. Que vocês deveriam perguntar assim, meu Deus, quantas vezes eu fui no mundo espiritual? Milhares. A vida espírita, ou chamada vida na erraticidade, é muito maior que a vida no corpo. Você passa 500 anos lá e vive 80 aqui. Quantas vezes você fez isso? Milhares de vezes. Você vai chegar do lado de lá e vai achar estranho o mundo espiritual, como se você não tivesse visto nada. Nossa cabeça não pode aceitar. Espera aí, eu vim de onde? De lá. Todas as noites, quando eu durmo, eu vou para onde? Para lá. Como é que eu morro? Faz sentido isso? Isso é lógico? Eu pergunto a você. Claro que não. Se eu vim de lá, todas as noites, aquilo lá é o mundo, eu conheço mais o mundo espiritual que a Terra. Muito mais. Milhares de anos vivendo lá. As vidas na erraticidade, o tempo de vida no mundo espiritual é muito mais longo que o tempo de vida na Terra. O tempo de vida na Terra é curto. Como eu estou falando, há espíritos que passam 500 mil anos no mundo espiritual para vir e ficar 50, 60 anos aqui. Então Kardec comenta, só há 2 momentos de estranheza
que é, o primeiro momento é durante a perturbação espiritual, que é a fase, está aqui, capítulo da passagem, aqui ó, nos exemplos ele começa o capítulo 1 tratando da passagem, que é a ida para o lado de lá, que é uma viagem, não é atravessar uma porta e cheguei do lado de lá, é um processo. Durante esse processo tem um fenômeno chamado perturbação espiritual, que varia de indivíduo para indivíduo. Pode durar nada, pode durar segundos, minutos, dias e até anos. Durante esse processo de perturbação espiritual, que ele explica nesse capítulo da passagem, o que determina o tempo, a quantidade de tempo que você vai demorar na perturbação, durante essa perturbação, você ainda é muito influenciado pelas percepções corporais que você tinha. Então você tem dificuldade de entender onde você está, aquilo lhe parece estranho, porque você está com alguém que saiu meio sonolento da cama, já aconteceu no quarto, e você olha assim, já tiver esse tipo de acordar no hotel, eu viajo muito, né? E fico assim, onde eu estou? Né? Você não sabe a posição da porta. Então você fica nesse estado em que você não identifica muito esse mundo que você veio de lá. Então é um estado em que o mundo é para você algo estranho, que você tem uma estranheza. Então essa é uma situação durante a perturbação. Fora da perturbação, não há estranheza nenhuma. Você assume tudo que você fez. Lembra até da conversa que você teve no mundo espiritual 2 dias antes de morrer. Não tem estranheza. Mas tem uma outra situação de estranheza, quando você dá um salto evolutivo muito grande. Se você está ali, ó, quem lembra da escala espírita, terceira ordem, espírito imperfeito, segunda ordem, espírito bom, tem uma fase de transição. Se naquela existência você superou os últimos vícios que você tinha, e você deu o salto, como nesse salto você muda a sua natureza emocional, o seu perispírito muda radicalmente, as suas percepções são outras. E aí estranheza, porque você não via o mundo espiritual agora, como você está vendo. Você via antes de dar o salto, porque você veio de lá há 50, 60 anos antes, naquela realidade que você conhecia. Agora você dá o salto. Foi o que aconteceu, por exemplo, tomando um exemplo aqui da viúva Fulon. Ela deu esse salto. Então ela só vê assim os espíritos dizendo a ela, vamos, vem conosco. E ela vai para um lugar que ela nunca podia imaginar. É o salto. Aí ela está indo para uma região totalmente desconhecida, altamente linda, belíssima, porque Deus é belo, tudo na natureza é beleza. Então ela vê uma beleza sem comparação com o que ela via antes. Então durante esse salto a estranheza, puxa vida, e durante a perturbação. Agora saiu da perturbação, você vai voltar para lá e vai dizer, eu estive aqui ontem. Muitos de nós planejam atividades no plano espiritual, realiza atividades após o sono, aí acorda, vem para a vida normal, dorme e continua aquela atividade, porque não há interrupção entre a vida espiritual e a vida corporal, não tem interrupção. Você continua, por isso que não há estranheza fora do processo de perturbação, que Kardec vai explicar naquele item passagem. Leia com muita atenção esse capítulo chamado passagem. Para alguns tradutores, outros tradutores usaram a palavra passamento, que é o processo de morte. Você vai descobrir que morte não é atravessar uma porta. Morreu do lado de lá. Não, é um processo. Em média, Kardec coloca isso na rede espírita, a perturbação espiritual para uma pessoa normal, o que eu chamo de normal, não tem tanta maldade, nem é um santo, esse processo é 8 dias. 8 dias. É muito provável que em 8 dias você ainda fica confuso. Isso é média, viu? Lembra que média é um troço terrível, né? Que se você bota um pé no inferno, num vulcão, e o outro pé no Polo Norte, na média você está a 36 graus. Então lembra que média é um negócio complicado, né? Mas tem muitos espíritos em condições medianas, né? Em condições que não tem muitos vícios, não fez muito mal, nem é um santo do ponto de vista da conduta. Nessa média é 8 dias de perturbação.
Enquanto alguns não têm perturbação nenhuma. Kardec, enquanto estava enterrado, ele já estava dando comunicação e vários outros, com uma lucidez completa. Então não havia... Esses espíritos altamente evoluídos não passam por perturbação de uma morte, é absolutamente natural para eles. Eles vivem mais da vida de espírito que da vida do corpo, então para eles não tem esse processo de perturbação. Mas para a maioria de nós vai demorar alguns dias. Por isso o anjo guardião é importante. Ore muito. Se sentiu que o negócio está chegando, ore mais ainda. E há uma outra estratégia que ele diz aqui, vocês vão ler lá na passagem, no passamento. E eu brinco sempre com meus amigos, o João já ouviu isso, fala, gente, quando eu morrer, me evoque, pelo amor de Deus. Porque Kardec explica que a evocação ajuda o espírito a sair do processo de perturbação. Então eu falo, por favor, se vocês não me evocarem, eu vou puxar a perna de vocês depois. Então, morrer, evoque, pelo amor de Deus. Vamos chamar o COS para ajudar a sair desse processo de perturbação. E a evocação ajuda, Kardec, muitas experiências que ele relata disso. Então a evocação ajuda também o espírito a sair desse processo de perturbação, para que ele seja o mais curto possível. Que a coisa mais linda é você sair desse processo e ver os seus entes queridos, né? Imagina, você vê alguém que você amou muito, que era uma pessoa bondosa, vir te receber e você poder abraçá-lo. Imagina a coisa linda, você vê, se você amou muito a sua mãe, o seu pai, um amigo querido, a esposa, um filho, né? E você poder ser recebido por ele, a coisa mais prazerosa do mundo. Fala, meu Deus, coisa linda, que saudade, né? Então, quanto mais rápido sair desse processo de perturbação, melhor. E Kardec explica como sair desse processo nesse capítulo da passagem, que leva você a prolongar o tempo ou a encurtar o tempo de perturbação espiritual. Bom, então ele trata dos anjos. Segundo a doutrina católica, o anjo é uma criatura privilegiada nas doutrinas tradicionais. Deus foi lá e criou um espírito perfeito, anjo, uma coisa linda. Mas não foi tão perfeito assim, porque teve alguns que se revoltaram e viraram Lúcifer. Que as doutrinas não explicam como é que um anjo criado perfeito pode se revoltar e deixar de ser perfeito e combater Deus. Mas está lá, o Espírito vai mostrar que não tem privilégio. Todos foram criados simples e ignorantes. Sabe de cor o livro dos Espíritos, é coisa boa. E se instruem nas lutas e tribulações das existências. E vão chegar lá, vamos chegar a ser anjo. Lembra de uma música que gosta de cantar aqui, que é o vice-presidente, que é o cantor, é isso? Ou é o presidente? É o presidente, isso, é o presidente. Tem uma música muito bonita que eu gostava muito na minha época de mocidade, e mesmo de adulto, aquela um dia todos nós seremos anjos. Conhece? Vamos trabalhar. Eu acho linda essa música. Aliás, se você depois uma horinha puder dar uma cantada melhor aqui, é linda. Vocês conhecem essa música? Conhece? Você conhece? Aprenda a cantar essa. Quem conhece aqui? Aprenda. Essa música, o que é um estímulo. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. É linda, porque estimula você a caminhar para a perfeição. Quando nós te evocarmos, nós não estamos cantando para ti. Graças a Deus. Evoque e cante. Essa música é linda. Aprenda. Se você pega essa música é muito estimuladora, sabe? Ela fala para você se sentir assim, sabe? Impulsa. Sabe aquela música otimista que leva você a querer? É você, anjo! Olha que coisa linda. É lindo demais, é muito bonita, vale a pena. Pega a letra e escuta a música na internet e você, ele é acompanhante lá, como chama? A Renata. Então faça a dupla, né? E canta. Essa música é realmente especial. E ele também vai falar dos demônios, que também era isso, né? Os demônios nasceram a partir de que jeito? De Satanás, que gerou isso, para mostrar que nós, ali, a minha mulher já está lá controlando o meu tempo, falta um minuto. Obrigado. Está vendo isso? Eu falo, eu sempre brinco assim, vocês sabem por que a palavra verdade é feminina? Sabe? Não é a verdade em português, não é uma palavra feminina, você diz a verdade, não o verdade. Sabe por quê? Você dizer assim, sim senhora. Porque diante da verdade, qual é a postura do indivíduo? Somente dizer sim senhora. A verdade você cumpre, obedece. Quem questiona a verdade não entendeu o que é a verdade. A
A verdade não se discute, você só diz sim, senhora. Então, como lembrou aqui, são 15h30, sim, senhora. Vamos fazer o intervalo e eu continuo depois, ok? Obrigado. Vamos então para o intervalo.